Bom dia! Chegamos em Gdansk, foi capital da Pomerânia, essa parte norte aqui, ela faz parte das tricidades. A tricidade é Gdansk, Sopot, que estivemos já, e Gdynia. Essas três cidades formam essa parte norte aqui da Pomerânia, sendo que Gdansk é a maior delas. Os primeiros relatos dela são do ano 997, por 300 anos ela foi capital da Pomerânia, do Ducado Eslavo da Pomerânia. No ano de 1306, numa treta das Brabas, ela foi tomada pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem de cruzados germânicos que foram chamados para ajudar contra essa história depois. Ficou governado por eles, apesar de serem um demônio, cortava a mão das pessoas que não entregassem o âmbar e tal. Eles desenvolveram bastante a cidade e em 1370 e pouco ela começou a fazer parte da Liga Hanseática da Holanda, comércio marítimo de navios. E aí, cara, explodiu para o mundo, por ter um porto muito bom, um porto maior, até hoje é um porto gigante aqui, da Polônia, por acesso ao Mar Báltico. Ela trouxe esse comércio todo e a cidade explodiu. É considerada até hoje uma das cidades mais ricas da Polônia. Você vê a riqueza nos detalhes de todas as fachadas dos edifícios de Gdansk, até hoje, mesmo tendo sido destruída na Segunda Guerra. O Ducado da Pomerânia, desde 1466, após a expulsão dos Cavaleiros Teutônicos numa batalha, ela passou a fazer parte da Polônia e foi assim até 1796. Foram 3 repartições em sequência de toda a Polônia, entre Rússia, Prússia e o Império Austro-Húngaro. A Pomerânia passou a fazer parte da Prússia, o que dá muitas características alemãs dessa época, desse período da Prússia aqui em Gdansk. Após a Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes, a Polônia foi reconstruída e a Pomerânia passou a fazer parte de volta da Polônia, o que deixou os alemães revoltados, tanto que na Segunda Guerra, a primeira coisa que Hitler fez foi, depois da Tchecoslováquia, invadir a Pomerânia, tomando o porto de Gdansk, um porto importante, que ele fez questão de destruir a cidade inteira, incluindo o porto, pelo porto estratégico, a cidade na Segunda Guerra. Esse aqui por cima da ponte é o portão da Praça de Comércio. Esse comércio da língua hanseática todo acontecia aqui nessa ponte, que inclusive é chamada Ponte do Rei. Por que a Ponte do Rei? Porque daqui de cima que o rei vinha e olhava ao longo desse canal aqui, ó, a quantidade de navio que tinha, de mercadoria que tinha, para não sumir nenhuma mercadoria, ele não perdeu o dinheirinho dele. Vamos ver um outro portão que tem pro lado de lá. A cidade é cheia de história. Vou mostrando devagarzinho. Esse aqui em cima do portão é o Palácio Real. A Liga Hanseática era tão forte aqui que eles chamaram, para construir o Palácio Real aqui, eles chamaram um arquiteto holandês. Obviamente ele veio, os tijolos inclusive vieram de lá, são menorzinhos em relação aos demais. Só que o rei não gostou muito desse palácio não. Mas alegou, né, para não ficar ruim com a Liga Hanseática, aí ele alegou que não era safe, que não era seguro o suficiente porque era muito perto do rio e não fazia sentido um rei ficar perto do rio, que ele podia ser atacado. O rei Sigismundo II. Olha o Palácio Real aí, ó. Essa variedade aqui, ó, Lech Walesa. Lech Walesa foi o líder sindical maior que teve aqui na Polônia. O partido sindical de Gdansk veio a se tornar, junto com os outros partidos, o Solidariedade. Ele fundou o Solidariedade, virou um movimento social anticomunismo. Lech Walesa foi o líder que dizia a revolução, né, assim, a tomada do poder sem violência. Ele que liderou esse movimento, que influenciou vários outros aqui
países do leste europeu do comunismo brigando da mesma forma. Em 1980, o Solidariedade, depois de um discurso do Papa, em 1979, dizendo para a população não tenham medo de mudar sua realidade, dei o exemplo para a Europa, porque o Papa também era, o João Paulo II era anticomunista. Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła. O partido ganhou impulso e vários adeptos da população economicamente ativa da Polônia. 20% fazia parte do Solidariedade. 10 anos depois, em 1989, com a queda do muro, ele teve as eleições, ele ganhou, mas ele ganhou só com 1% de diferença. Ele não gostou muito. Trabalhou pra caramba como primeiro presidente dessa nova república polonesa que foi criada. E aí, depois das eleições, ele não ficou feliz de ter ganhado por pouco, mas depois de trabalhar tanto na vida, né? Ele resolveu se aposentar e aí quis voltar para os navios trabalhando com os cabos. Será que ele foi lá para os navios? Todo mundo ficava, ele já era famosíssimo no mundo inteiro. Todo mundo ficou olhando ele trabalhando com os cabos no navio, pro presidente, assim, pessoa super famosa. Então assim, moleque, poxa, vê aí o que você quer fazer, assim, você não pode trabalhar com os cabos de novo e tal. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, me dá a Castelo Real de Gdansk, que foi todo menosprezado pelo rei, dá pra mim. E aí ele trabalhou aí no Castelo Real, ó, por um tempão, fazendo os artigos dele. É uma grande celebridade. Depois dizem que hoje em dia ele anda igual o Bonobox, com óculos, parece uma grande celebridade. Lech Walesa, grande figura, importantíssima da fundação do Solidariedade, que veio a influenciar todos os movimentos da queda do comunismo posteriormente. Gdansk era o ducado da Pomerânia, independente e tudo. Era uma época que a Polônia era fragmentada. O duque começou a ter problemas com a Prússia. Os prússios eram pagãos, entraram em guerra, estavam tomando a Pomerânia. Como ele não era um país, a Polônia não era um país unido, eles tiveram que chamar ajuda. Não tinha ninguém para chamar, chamou a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem fortíssima militar que foi criada lá com o fim de Jerusalém, com o fim não, com a tomada de Jerusalém lá nos cruzados pelos muçulmanos de volta. Essa ordem teutônica dos Cavaleiros Teutônicos, que era a maioria eram germânicos, ele falou assim, pô, o duque falou assim, pô, vou pegar esses cavaleiros germânicos, porque eles vão lutar contra os prússios que eram pagãos e eu não vou pagar nada. Foi um malandrão, vou pegar essa ajuda militar. E os caras vieram com sangue nos olhos, derrubaram a Prússia, tomaram tudo, tomaram a Pomerânia do Duque, são considerados os grandes traidores. Aqui existe até uma expressão em polonês, fala assim, pô, você é mó teutônico, uma coisa assim, se referindo a que você é traidor. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, os Cruzados Germânicos. Pelo outro lado, essa Ordem dos Cavaleiros Teutônicos fez uma excelente administração e deu origem a muitas das construções e o desenvolvimento aqui nos 1300. Muito desenvolvimento de Gdansk que se deve a eles. Eles perderam a batalha, na Batalha de Grunwald, quando a Polônia se aliou com a Lituânia, né, fez um casamento entre os reis. Na verdade, o rei da Polônia na época era uma rainha, chamava rei. Toda gira em torno desse canal da Liga Hanseática na época. Aqui ao longo existem vários portões, cada portão tem um nome, não decorei todos, mas se destaca esse que ele estava explicando. Tem um portão aqui por dentro que é o crane. Eu não entendi o que é, algo como para desembarcar navio, por isso que ele tem esse formato meio
irregular, porque o navio ancorava ali e aí as alturas de cada andar eles faziam o desembarque dos grãos e das todas as mercadorias que vinham nessa estrutura aqui famosa que foi preservada. Zamykam drzwi, przestań grać. Ucieknę stąd, gdzie będzie łatwiej pokonać lęk. I ciepły front ukoi wszystko, co było złe. Nie trać nadziei, odmieniaj swój los. Postaw na siebie, zrób pierwszy krok. Zapragnij na Engraçado é que atrás dele tem essa aqui, ó, se eu olhar aqui tem escrito Goldwasser, ó, The Goldwasser, tá escrito aqui, ó. Goldwasser é uma bebida, existe uma bebida, chama, eu não sei o que é, chama Schnapp, uma bebida polonesa, e a fábrica ficava ali do lado da onde desembarcava o navio. E essa bebida se tornou ultra popular porque quando os navios atracavam ali demorava para desembarcar. E aí a tripulação do navio ia ali na fábrica de Schnapp, do Goldwasser, e ó, bebia seu negócio, começou a gostar e começou a levar o Goldwasser, uma partezinha do navio sobrava um espaço, levava, ficava na fábrica, levava o Goldwasser e aí distribuiu, cara, e aí pra Europa o negócio cresceu pra caramba, virou uma bebida ultra famosa polonesa, o Goldwasser de Gdańsk. Trouxe aqui, ó, Goldwasser tradicional, olha, ó. É servido gelado. Thank you. Wow, it's cool. It's gold. 22 carats, exactly. 22? Okay. The value of the man is growing up after drinking because of gold. And how much alcohol does it have? 40. 40% álcool aqui, ó. Com gold mesmo. Vamos ver qual é do Goldwasser. Cara, tem uns pedacinhos de ouro mesmo. Tem cheiro de Jägermeister. Ó, vodka de Jägermeister. É cheiroso, tem cheiro de anis. Bom pra caramba. How do you say that? Dziękuję. Dziękuję. So, dziękuję. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Adorei. Cara, adorei Goldwasser. Pedacinhos de ouro para a minha saúde. bez obaw, bez nowy, bólu i kłam. Bez obaw, pozostań na zawsze w swym miejscu. Bez obaw, pozostań. Masz setki Cada portão desse tem um nome ligado. Existe o portão da vaca. Esse aqui é o portão da igreja de Santa Maria. O outro portão é o portão dos padeiros. Ou seja, de acordo com as mercadorias, existia um portão que é atracado no canal, onde paravam os navios ligados a cada comércio de cada portão. Por causa da rua, logo atrás do portão, tem a rua onde fazia o comércio das mercadorias desembarcadas. swój los. Postaw na siebie, zrób pierwszy krok. Zapragnij na nowo, odnaleźć swój los i podnieś do góry wzrok. Desse lado daqui é o portão, a cidade tem os portões ligados ao comércio e os navios atracados do lado de cá. Do lado de lá é uma ilha fluvial que tem, que não tinha muita coisa. E aí eles resolveram ter uma boa ideia. Você, pô, eles começaram a tecnologia para descarregar mercadoria passou a ser maior e aí começou a acumular muitos grãos. Vamos construir silos. Então, do lado de lá, os silos eram todos iguais a esse aqui, ó. Olha, que tá preservado até hoje. Todos eram iguais. E aí, só que aí depois passaram a ver que não era uma boa ideia, porque os silos pegavam fogo, né? Nessa época, assim, do passado, Idade Média, tudo lambia em fogo. E os silos pegavam fogo e aí queimava tudo de uma vez. Então eles viram que não foram tão boa ideia. Mas por causa da história dos incêndios, não era permitido. Até muito tempo, até pouco tempo recente, não era proibido nada residencial na ilha. Ficou essa lei aí do passado. Mas na Segunda Guerra, como foi tudo destruído, só sobrou esse aqui que está preservado. As áreas ficaram meio abandonadas, construíram, a lei continuou, mas o Booking.com, as pessoas começaram a alugar
suas próprias residências aqui, passou a ser uma parte da cidade muito próxima, mais barata, e aí foi permitido, e agora é um grande centro hoteleiro de Gdańsk, o outro lado da ilha de Gdańsk. Gdzie będzie łatwiej pokonać lęk i ciepły front ukoi wszystko, co było złe. Nie trać nadziei, odmieniaj swój los, postaw na siebie, zrób pierwszy krok, zapragnij na nowo odnaleźć swój lot i podnieś do góry wzrok. Essa rua aqui é a rua do portão da Catedral de Santa Maria, que está tocando lá, ó, a Catedral de Santa Maria. E aqui tem os moradores daqui, porque faziam o mercado, eles tinham a sua própria área de armazenamento de grãos e as gárgulas para espantar os maus olhados de cada sua casa que vinha lá do telhado, né? Da calha do telhado, desaguava aqui nas gárgulas, fazendo utilidade ainda, protegia e ainda escoava a água. Então tem toda a rua aqui, tem todas as casas têm essas sacadas com essa função. Interessante é que na era do comunismo, essas ruas são muito, historicamente as casas são muito ricas, né? Passaram a ser joalherias, várias aqui, ó, joalherias, viraram todas as casas que eram residenciais, viraram joalheria de âmbar. Aqui tem uma, vendendo joias de âmbar. A mercadoria mais comercializada e mais cara do Báltico. Esse comércio permanece até hoje. Dizem que na época os joalheiros, né, de Gdańsk eram os mais ricos de toda a Polônia, esse pessoal daqui. Hoje em dia esse comércio já não está tão intenso, mas ainda tem joalherias de âmbar aqui na rua de Santa Maria. Przyszła noc zmian, na zawsze chcę mieć ten stan, bez obaw, bez nowy, bólu i kłam. Aqui todo vira em torno do âmbar, dos dois lados. Você viu? Peguei a pedra, é levinha. A pedra boia, ela parece uma esponja. Ela é leve, mais leve do que eu imaginava. Por causa do carbono, ela boia. E aí, quando tem algumas tempestades muito grandes, as praias daqui, da ilha de Gdańsk e ao redor, ficam lotadas, porque as praias removem o fundo, e aí um monte de âmbar acaba podendo aparecer. As pessoas vão com raios ultravioletas, porque ela reflete bem para identificar na praia. Então as famílias viram uma atração, a história das famílias e os caçadores de âmbar. É caríssimo uma pedra. Parece que a maior que já teve foi 2 quilos. E o rapaz que vendeu acho que vendeu até para um museu, ficou milionário. É engraçado que âmbar às vezes contém dentro mosquito, aranha, e até já encontraram até um lagarto dentro do âmbar, da seiva, do pinheiro, que foi de milhões de anos, 50 milhões de anos atrás, é coisa desse nível. E aí se tiver um mosquito dentro, é um preço assim, 10 mil euros, uma coisa se tiver um mosquito dentro. Se tiver aranha mais, e esse teve o lagartinho, então mais ainda, a pessoa ficou milionária, assim, vai até direto pro museu, nem vai pra joalheria, nem nada. A história dos caçadores de âmbar ficar atrás de mosquito dentro inspirou Michael Crichton na história do Jurassic Park, porque dentro dessa história de encontrar animais dentro, já foi coletado DNA, e aí o Jurassic Park viu, né, pegaram lá tinha coisa de mosquito lá, sugaram, e parece que tinha DNA de dinossauro no mosquito. O mosquito morde dinossauro, é estranho, mas de origem é o Jurassic Park. Na zmiany zamykam drzwi, przestań grać. Ucieknę stąd, gdzie będzie łatwiej pokonać lęk i ciepły front ukoi wszystko, co było złe. Nie trać nadziei, odmieniaj swój los, postaw na siebie, zrób pierwszy krok, zapragnij na nowo odnaleźć swój lot i podnieś do góry wzrok. Na zawsze zostać tam, gdzie po burzy wspomnień przyszła noc zmian. Na zawsze chcę mieć ten stan, bez obaw, bez noty, bólu i kłam. Esse é o relógio aqui da Basílica de Santa Maria, o relógio lunar famosíssimo. Na época ele era o maior que tinha.
O artista que fez, ele toca todo dia 3 para meio-dia. Aí tem todo um mecanismo aí que eu não entendi direito. Mas a verdade é que esse autor, construtor do relógio, depois que ele acabou, o prefeito falou assim: e agora, o que você vai fazer? Ele falou: agora eu vou construir o maior da cidade de Vroska. Eu não entendi que cidade que é, mas acho que é a cidade dele, pelo que eu entendi. E aí o prefeito da cidade mandou prender ele, cara. Prendeu ele, eu não queria que ele construísse um relógio maior e melhor do que o que fez aqui em Gdansk. Depois que ele foi solto, esse autor do relógio veio aqui, veio escondido, entrou por dentro do relógio e quebrou ele todo por dentro. Então ele ficou por 400 anos, esse relógio ficou parado dentro da igreja de Santa Maria, porque não conseguiam, era feito à mão, não sabiam como é que fazia. Depois, mais tarde, agora, muito recente, em 1977, descobriram que lá em Munique tinham peças semelhantes, conseguiram reproduzir as peças. Em 1977, pela primeira vez, a cidade de Gdansk pôde ouvir e como funcionava o relógio daqui de dentro. Foi o grande evento da cidade. Agora diz que fica lotado lá dentro quando dá meio-dia. Twarzy i każdą z nich dobrze znam. Już czas na zmiany. Zamykam drzwi, przestań grać. Ucieknę. Aqui é uma cervejaria, a cervejaria Hanseática, era chamada de cerveja real. Eles chamam de Jopen, um estilo de cerveja crioulo. E olha que eu entendo de cerveja, nunca ouvi falar Jopen. Parece que ela é em barrica, tem 10% de álcool, ela voltou a ser produzida, mas eles não sabem como é produzida, talvez por causa disso, que é um estilo único. Vamos ter que voltar para beber. Hoje em dia dá para beber dessa daqui. Aqui é onde fica o pub da cervejaria, ela é produzida, mas outros bares aqui próximos têm a Jopen, uma cerveja. O nome é alemão, foram os prússios, a Prússia tomou aqui, né, em 1795, ficou com a Prússia. Então tem muitas cervejarias. Aqui a cultura cervejeira, por causa da Alemanha, é mais forte na Polônia, aqui em Gdansk, do que no resto, que é mais vodka, né? Foi dos russos, né, lá para baixo. Então tem bebidas diferentes na Polônia de acordo com o que pertenceu a que país. Esse aqui era o antigo arsenal de Gdansk, foi feito por um arquiteto holandês. E aí tem toda uma explicação de toda essa fachada, de como era e tudo. O que chama a atenção são os leões. Os leões têm a cauda para dentro da perna para mostrar que eles são modestos, né? Aqui é o símbolo real, porque estava apoiado por Krakow. Só que ali, ó, olha o que o cara fez, o artista. Ele não botou esse leão aqui, ó, botou com a cauda pra dentro, mas botou. E aí, pô, pediram explicação pra ele, mas, pô, por que você fez isso aqui? Aí, não, porque leão é a parte do leão, não deu uma explicação muito boa. E aí quiseram tirar esse leão, e aí acabaram não tirando, uma história confusa. Acabou que o leão ficou aí, questões de burocracia, não conseguiram tirar o leão e tal. E aí os pessoal de Gdansk que se acostumaram e hoje em dia protege o leão. É uma atração, aqui virou atração essa pegadinha do artista da Holanda. Esse arsenal pertencia à Liga Hanseática, obviamente. Gdansk foi sempre muito influenciada na época de Veneza, então Veneza era tido como um grande exemplo. E como Veneza tinha muitas coisas ligadas a Roma, esse portão tem colunas no estilo mais romano, na verdade as colunas são gregas. O rei, quando passava por aqui,
Por debaixo os sinos tocavam todos pro rei passar. Olha, interessante, esse aqui é o correio de Gdansk. E aí se você olhar, ele não é bonito como os outros, né? Ele não é bonitão. Houve uma época que tudo que era velho e eles queriam derrubar e mudar e tudo, e aí chamaram um arquiteto para fazer. Ele veio fazendo e no meio do caminho da obra eles perceberam que não estava legal e que o original era melhor. Falaram, cara, para isso daí, deixa pelo menos essa fachada, essa ponta aqui como a original, ó. Então isso aqui faz parte do prédio, mas era como o Post Office era anteriormente no estilo hanseático e tal. A partir dessa experiência que teve aqui em Gdansk, a população e os governantes começaram a ver que poxa, a gente não era tão mal assim, né? Assim, não vamos mudar. E aí serviu de exemplo para manter várias das outras construções o Post Office daqui, esse Post Office horroroso que eles mantiveram só essa partezinha para ajudar na preservação. Aqui, ó, você chama cabano. Os poloneses amam cabanos, é como se fosse comida de rua para eles, ou snack. Eles não têm o hábito de comer biscoito, assim, então eles pegam o cabano, tem várias lojas que vendem os cabanos, essa linguiça comprida, abre e come diretamente. Os cabanos vêm de Kaba, uma origem, acho que turca, eu não sei, essa região eslava chamava leitão pequenininho, de caban, e aí eles engordavam os cabans, os leitões com batata, para fazer cabano, para virar linguiça, para virar snack para criança, adulto também, todo mundo come cabano. Vou comer um aqui para ver. Aqui, ó, meu cabano, um saquinho. Vamos ver o que é, como é que é. É dura. Cara, não é feita só, originalmente é feita de leitão, mas dizem que é feita com carne, desculpa a boca cheia, de cavalo, porco e boi, tudo misturado numa linguiça só, defumadaça. Não é ruim não, é bom, né? É uma linguicinha, cabano. Provei o cabano aqui de Gdansk. Aqui, ó, como é que eles gostam de cabanos, ó. Cabano, tudo snack aqui, ó. Przestań grać. Ucieknę stąd, życie będzie łatwiej pokonać lęk i ciepły front. Aqui, ó, o Bar Netuno foi uma cantina construída em 1950 pelo período comunista para servir refeições à população. Era público. Não é? Até aqui, ó, onde está essa torre aqui, é onde fica a prefeitura. E aí, né, em 1990, depois queriam destruir, né, o restaurante comunista e tal, e a população não deixou, todo mundo gostava da comida. Parece que apesar de ser de graça e hoje em dia ser paga, a comida é barata, e falou assim, mas precisa de um restaurante barato ainda para a população, ou seja, o Bar Netuno, virou o Bar Netuno, né? O restaurante comunista ficou no coração das pessoas como uma boa comida barata e acessível, e aí está mantido até hoje, virou patrimônio aqui. A fonte de Netuno, ela foi construída aqui pelos italianos e depois ela parou de jorrar água. Eles, por 70 anos ela não jorrava água de lugar nenhum, fizeram a hidráulica toda errada. Depois de 70 anos eles puxaram, por causa das cervejarias, puxaram das cervejarias pra cá pra fonte funcionar. Agora ela tá bombada aí, mas eles ficaram com muita raiva dos italianos que construíram essa fonte, a fonte de Netuno, aqui de Gdansk. Jedz wciąż przed siebie. Spójrz do nocy. Um termômetro de Fahrenheit tá aqui, ó, disposto. Foi um dos primeiros que ele fez. Fahrenheit, ele morou aqui em Gdansk e fez uma escala de temperatura, mostrou aos reis da época, e a escala Fahrenheit foi adotada. Foi o primeiro a pensar em termômetro. Posteriormente, obviamente, a escala Celsius veio a tomar, porque usou
não usou como escala, mas foi baseada na escala de Fahrenheit. Usou como escala a ideia, né? A ideia da dilatação do mercúrio foi usada, mas mudou a escala por estados físicos da água, o que fica muito mais prático, né? Então foi mais adotada no mundo, mas até hoje se usa a escala Fahrenheit para medir temperatura na Índia e alguns países usam a escala Fahrenheit, acho que até na Inglaterra. Não, na Inglaterra já mudou para Celsius, mas vários países ainda mantêm a escala Fahrenheit como referência. I każdą z nich dobrze znam. Już czas na zmianę. Aquele é o Portão da Vaca, mas ele não é conhecido pela população como Portão da Vaca, ele é conhecido como Portão dos Cachorros, porque aqui ficavam as mercadorias, muitas mercadorias ficavam aqui, e aí existiam cães para tomar conta da mercadoria não ser roubada. E aí os cães latiam muito e a população conhecia essa rua como a Rua dos Cachorros. Então virou o portão, na verdade virou o Portão dos Cachorros, apesar do nome ser Portão das Vacas. Nada a ver. Nessa rua silenciosa, fica aqui essa casa, a casa do Fahrenheit. Ele morou aqui e dizem que ele desenvolveu o termômetro, ele desenvolveu aqui nessa casa. Dizem aí, não sabem por que da escala dele. Em princípio ele usou vinho para fazer a dilatação, para medir a temperatura. E depois ele conheceu o mercúrio e usou o mercúrio para fazer a escala. Mas a escala de Fahrenheit não sabe por que ele usa a escala daquele jeito. Dizem que ele pegou o dia mais frio aqui de Gdansk como a temperatura base do zero de Fahrenheit. Depois foi mudado, mas essa casa pertenceu à família dele, ainda pertence à família dele, aqui, polonesa. Depois ele não foi um cientista muito bem sucedido, morreu pobre, morreu e foi enterrado lá na Holanda. Mas a casa da família continua aqui, a homenagem também. Czas zejść na ziemię, powoli znów odkrywać się. Essa área toda que a gente está aqui é as áreas do subúrbio de Gdansk. 90% da população aqui em Gdansk era alemã, tinha sido da Prússia e tal, né? No Tratado de Versalhes, a cidade de Gdansk passou a ser um estado independente, pertencente à Polônia na representação internacional, mas um estado independente onde a maioria era alemã. Durante a Primeira Guerra, várias fábricas de munição e armamento bélico, inclusive um submarino brilhante da Alemanha foi construído aqui perto de Gdansk. Essa população toda alemã trabalhava nas fábricas aqui do subúrbio e estavam muito satisfeitas tendo seu emprego e tudo. Quando virou o Tratado de Versalhes, virou o Estado independente, todas essas fábricas foram vendidas por 40% do preço para o Estado polonês que estava sendo criado. Obviamente a população daqui não gostou, perdeu o seu emprego, não tinha emprego mais. Todas as suas maquinários da sua indústria que tinha trabalhado por anos passou a pertencer aos poloneses, e os poloneses vieram, que eram 10% da população, começaram a abrir suas lojas e tudo, e Paraná, e eles falaram assim, caramba, agora a cidade é polonesa. Então eles não curtiram muito a história do Estado independente. Em 1939, quando a Alemanha invadiu aqui, foi muito fácil a população falar, pô, melhor que seja a Alemanha, né? Eles tinham origem alemã, agora estavam sendo poloneses. Um outro ponto de vista em relação ao que a gente conta na história, óbvio, os alemães foram demoníacos, não se fala nisso, mas naquele momento, para a população daqui, era mais fácil aceitar, né? Então não teve grandes preocupações na entrada aqui, mas de cara, no dia 2, eles invadiram no dia 1º de setembro, dia 2, todos os poloneses já foram mandados, esse 10% da população, para campo de concentração, para vocês terem uma ideia. Em 1939, assim que a Alemanha invadiu, aqui em Gdansk, eles fundaram essa escola para 2.500 crianças descendentes de alemães, com treinamentos militares, e tinham palestras e palestras dia após dia a respeito de como a raça ariana era superior, por que os judeus eram uma raça inferior, por que os eslavos não prestavam e por que eles tinham que ter orgulho de serem
arianos, porque esses 2.500 crianças eram as crianças descendentes da Prússia, que moravam aqui, eram alemães, no final das contas, assim, de ascendência. Estudavam aqui nessa escola. Dizem que até o próprio Hitler veio aqui, ficou lá no Grand Hotel de Sopot, e o próprio Hitler veio aqui lecionar e dar palestra para 2.000 crianças a respeito da superioridade ariana. Ciepły front ukoi wszystko, co było złe. Nie trać nadziei, odmieniaj swój los. Postaw na siebie, zrób pierwszy krok. Bom, do alto dessa colina a gente chega na parte da escola militar, onde havia os treinamentos. Isso aqui funcionava no alto da colina, muito bem posicionada aqui em Gdansk, 1900 que foi fundada, já como escola militar mesmo. Mas foi o que, em 1939, quando a Alemanha veio, eles já capturaram isso daqui, porque eles já conheciam essa área. Na verdade, a polícia aqui de Gdansk já tinha, em 1935, começou a colocar pessoas da SS aqui dentro. Foram colocando como policiais daqui para mapear, ter acesso às partes, os documentos do caso da Gdansk, que era independente, né? Mas da Polônia, e mapear a cidade para saber, tudo já preparando para 1939, quando invadir, já ter tudo mapeado estrategicamente por dentro e externamente no território, os pontos principais para fazer a invasão de forma mais segura. Essa polícia já vinha treinando desde 1985 com canhão, com um monte de armamento que não é de polícia, aqui dentro dessa escola militar, o que já era bem esquisito. Não sobram evidências de que Gdansk já estava sendo mapeada antes de 1939 como a primeira cidade a ser conquistada aqui na Polônia. Uau! Chegamos aqui no alto da colina. Essa colina é histórica para a cidade. Você vê Gdansk inteira daqui. Ó, centro histórico. Você vê o porto, olha o porto de Gdansk, como é que é enorme. Dá para ver daqui de cima também. O guia disse, que tem uma descrição de soldados quando, em 1939, de soldados de Gdansk, né, que era independente, poloneses, dizendo que ali onde tem aquele cruzamento ali, ó, daqui de cima, era a maioria, a cidade não tinha crescido tanto para cá, apesar do porto, e eram todas árvores. Eles que não havia árvores, nenhuma árvore que não tivesse uma pessoa pendurada, enforcada, porque quando os alemães invadiram aqui, eles batiam na porta e falavam assim: ou você vai entrar para a força armada, ou você vai ser morto por enforcamento. Os que se recusavam eram enforcados. Você vê que eles não queriam, de fato, a guerra, nem lutar do lado alemão. Eles foram forçados a entrar para a armada alemã. Todas as árvores tinham pessoas enforcadas aqui. Todas. Um mar de árvores, um mar de pessoas enforcadas. Ao mesmo tempo, em 1945, quando o Exército Vermelho Russo chegou aqui para libertar a cidade de Gdansk, as descrições dessa colina diz que não havia lugar sem estar queimado. A cidade toda queimou, todas essas árvores e toda a cidade foi queimada. 90% do centro histórico lá foi destruído pelos próprios nazistas. Eles foram recuando e queimando tudo para não deixar nada para quem viesse depois. E aqui do alto a gente termina esse vídeo gigante com um pouco da história da Polônia, contada pela história de Gdansk. Desde lá do seu ducado, a história da Liga Hanseática com os teutônicos, passando pela Polônia, depois pelos prússios, que justifica a maioria alemã, que justifica a invasão da guerra por aqui por Hitler, e a cidade ser queimada com a chegada dos soviéticos. Ou seja, Gdansk tem muita informação, mas tem muito do seu esplendor, detalhes que se confundem com a história da Polônia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. Venham a Gdansk, porque
sem estar em Gdańsk, não entende muito da história da Polônia. Valeu! Na zawsze zostać tam, gdzie po burzy wspomnień przyszła noc zmian. Na zawsze. Liberou dessa ladeirinha, que veio, que orientou lá por aí. Cara, melhor história, a Fabiola escolhendo o cardápio aqui da cervejaria, a gente já tomou umas. Tem uma velhinha aqui, olha lá, que ela fez? Quase tocou fogo no cardápio aqui, ó. Se não fosse esse senhor aqui do lado, o restaurante já pega o fogo aqui, ó.